Mas a assinatura do acordo também tem frustrado alguns setores do agronegócio. No caso do milho e do sorgo, o tratado prevê uma cota de até 1 milhão de toneladas com tarifa zero. Então, para a gente analisar os impactos na produção e na exportação, nós vamos conversar com o presidente da Associação Brasileira de Produtores de Milho e Sorgo, Paulo Bertolini, que já está aqui com a gente. Bom dia, presidente, tudo bem? Bom dia, Sebastião. Prazer falar com você. Ótimo, todo nosso também. A questão é essa cota, né, Bertolini? Essa é a grande preocupação, você diria? Na verdade, se você pegar o histórico de exportação de milho que o Brasil já faz para a Europa, ele varia aí na faixa de 3 a 4 milhões. E essa exportação é em decorrência justamente da deficiência da própria Europa suprir o seu próprio mercado. Então, ela depende de milho vindo de fora, seja do Brasil, da Argentina, dos Estados Unidos e também da Ucrânia, que é mais próximo a eles. Então, é um mercado que já existe, já vem se estabelecido, já está estabelecido há algum tempo. Obviamente que quando você está fazendo essa exportação, atualmente, existe uma taxação que pode variar, depender da circunstância que eles estabelecem, um critério um pouco objetivo de uma taxação desse milho importado, que pode chegar a 94 euros por tonelada. Então, o nosso milho, em via de regra, que sai do Mercosul, alcança em torno de 3, 4 milhões de toneladas todos os anos. Então, isso só no milho. O sorgo é muito pouco ainda do Mercosul que vai para lá, então não é tão significativo. Mas a cota, ele está somando tanto milho como o sorgo no mesmo volume. Então a gente entende que para o mercado livre, principalmente o mercado de alimentos, a gente não deveria ter taxação ou barreira comercial que impedisse o fluxo de mercadorias, né? O Brasil próprio, embora a gente seja o terceiro maior produtor mundial de milho, o segundo maior exportador, já fomos em 2023 o maior exportador mundial de milho, retomaremos no futuro essa posição. O Brasil importa milho também, importamos aí 1.400.000, 1.700.000 toneladas, principalmente do Paraguai. Então nós, como produtores, a gente defende o livre mercado de alimentos. Então isso é pau que dá em Chico, dá em Francisco. Quer dizer que a gente não pode defender o livre mercado lá fora e querer bloquear o mercado aqui no Brasil. Então, agora, a questão da tarifa é um dos pontos que nos preocupa. Não é o principal, essa questão da cota. O outro ponto, que é muito mais significativo, são as barreiras fitossanitárias, que, na verdade, elas entram como se fosse uma cota, uma restrição comercial, porque isso é um processo pouco transparente, muito lento dentro da União Europeia e que faz com que o Brasil tenha dificuldade nessas exportações. E o que seriam essas barreiras, Sebastião, fitossanitárias? Por exemplo, vocês sabem que o Brasil tem aí a predominância do uso de biotecnologia na produção de soja e de milho. Praticamente 95%, 98% do milho que a gente produz é oriundo de biotecnologia, ou seja, tem transgenia dentro desse milho. Agora, os brasileiros, produtores brasileiros, só podem assimilar ou incorporar uma nova tecnologia proveniente da transgenia quando o mercado que nós vendemos já aprovou essa tecnologia. Então, tudo que tem de desenvolvido de biotecnologia que nos atende à nossa necessidade, tanto no controle de lagartas, como na questão da resistência por herbicidas, isso depende de que o nosso mercado consumidor aprove para que as empresas que desenvolveram essa tecnologia, aí sim liberem para comercialização essas sementes melhoradas aqui no Brasil. Então, a União Europeia, ela impõe prazos que muitas vezes não são racionais nem claros, né, sobre esse nível de aprovação. Então, há uma assincronia
entre a aprovação aqui no Brasil, embora aqui no Brasil a gente tenha aprovação, comercialmente ainda não podemos utilizar o produto, e lá depende alguns anos para que esse mesmo tecnologia seja aprovada. Então esse é um fator decisivo, mais importante até mesmo do que a cota, seria a discussão sobre esses processos de liberação de biotecnologia por parte da Europa. E a Europa tem um posicionamento puramente ideológico, não é um posicionamento científico, com base científica, que dê argumentos a eles para uma restrição, por exemplo, da utilização ou da importação dessa biotecnologia. Ela, por ideologia, ela impõe grandes movimentos, né? Não só para os produtores europeus, mas para todo mundo lá fora. Então, ela cria regras, ela expele muitas vezes regras que não tem base científica nenhuma. E esse é o ponto que a gente tem discutido muito, inclusive com os europeus, passando o nosso ponto de vista, as nossas experiências, para que esse quadro se reverta. Mas isso a gente não tem uma expectativa que isso aconteça no curto e médio prazo. É quase que um desrespeito à ciência, né, Bertolini, se a gente for falar, porque com toda a comprovação do nosso trabalho feito aqui no Brasil, né, com a biotecnologia, que é importantíssima também para aumentar cada vez mais a nossa produtividade, né, produzir mais em menos área, produzir com mais eficiência. E aí o bloco europeu, enfim, barra dessa maneira. Para além de questões técnicas, né? Essas questões ideológicas aí não tem, é difícil até de conversar. Mas Bertolini, aí com toda essa situação, agora as cotas, essa questão aí das barreiras das barreiras ambientais, qual é o reflexo então para o produtor, para o nosso produtor que está lá no campo produzindo a cada ano e precisa ter estímulo para produzir mais? Com tudo isso, o que vai acontecer? Eu acho que essa questão do acordo com o Mercosul, da União Europeia com o Mercosul, não vai afetar o mercado brasileiro externo. Nós já vendemos para mais de 140 países. E esses 140 países que compram o milho brasileiro, eles reconhecem a forma sustentável de produção, reconhecem a nossa qualidade de produto, sabe que o nosso produto sempre é um produto fresco, né, recém-colhido. Então isso dá um diferencial em relação a outros fornecedores mundiais, justamente pela qualidade e a sustentabilidade que é intrínseca do processo produtivo brasileiro. Então eu não vejo que vá afetar muita coisa, mas eu não posso dizer que isso seja uma comemoração que possa ser feita para o setor de milho e sorgo, uma vez que a gente já vende mais que isso. Então o que deveria ser discutido nesse momento é que aquilo que tradicionalmente o Mercosul já ocupa de espaço no mercado europeu, que isso fosse taxação zero, né? Essa é a nossa reivindicação. E que a gente avançasse muito na questão das barreiras não comerciais, né? Que são travestidas muitas vezes de segurança fitossanitária, que na verdade a gente percebe que é também uma barreira comercial que impede o acesso a esses mercados. Então essa é a reivindicação, essa é a nossa, vamos dizer, queixa, o nosso ponto de observação, e que a gente deve continuar caminhando no sentido de acordos cada vez mais, quando a gente fala de alimentos, sem barreiras, sem dificuldades, e que as questões fitossanitárias, elas são importantes, obviamente, mas que elas sejam tratadas de uma forma mais célere por os países destinatários, já que aqui no Brasil, CTN-Bio, por exemplo, tem um trabalho exemplar na velocidade das análises e o critério bastante rigoroso para aprovações de eventos de biotecnologia. E falando também, Sebastião, que a gente vai avançar sobre edição gênica, né? Hoje temos basicamente a transgenia, que é trazer um gene de uma outra planta para ser incorporada, no caso aqui,
do milho, mas vai entrar aí a edição gênica, quer dizer, o próprio gene do milho sendo mexido, né, editado, e isso lá na Europa é considerado como um evento de transgenia, como se fosse um evento de transgenia. Passa ao mesmo processo regulatório que passaria a um transgênico. Isso também é um processo que vai demorar mais tempo. Então, a gente está à mercê de países consumidores para aprovação dessas tecnologias, para que daí nós, produtores, tenhamos acesso a essa tecnologia e seja aqui liberada para ser plantado. Isso não acontece só com a Europa, Sebastião. A China, que comprou muito milho brasileiro em 23, mas reduziu bastante o consumo de milho, e eles buscam autossuficiência em milho. Lá tem eventos de biotecnologia que estão para aprovação faz 5 anos. E durante esse período todo, nós brasileiros que precisamos dessa tecnologia, e é uma tecnologia para controle de lagarta, não temos acesso a essa tecnologia porque os chineses não liberaram ainda ou porque os europeus não liberaram. Esse é o ponto que nós devemos discutir com mais seriedade e com mais profundidade nas relações internacionais. Mas, a princípio, aí com a aprovação do acordo, agora a assinatura que deve acontecer no sábado, de primeiro, assim, de ponto, não há alguma mudança no mercado, nos preços, por exemplo, Bertolini? Esse impacto, se não vai ter na produção, como você me disse, mas pode ter impacto no preço no primeiro momento, não? Vai ser o impacto do imposto lá para eles, né? Porque essa imposição sobre os 95 euros, ela impacta para quem está comprando, né? Não para nós que estamos vendendo. Na verdade, vai trazer um pouco mais de competitividade ao milho que vier aqui do Mercosul. Mas isso tem um limite de até 1 milhão de toneladas, né? Desse milho mais sorgo, 1 milhão de toneladas. E na prática, a gente já está vendendo quase 4 milhões de toneladas no Mercosul. Então, assim, não vai abrir um mercado maior em função disso, né? Nós temos um mercado na Ásia, no Oriente Médio, que consome no norte da África, por exemplo, o Egito, que tem consumido o equivalente que a Europa nos compra. Então, assim, não faz um impacto imediato tão significativo para nós produtores. Obviamente que toda vez que a gente caminha no sentido de redução de tarifas de importação, redução das restrições de importação, a gente está caminhando para um norte certo, né? Para um destino correto, mas que não vai ter uma significância tão imediata, isso certamente não vai ter. Tá certo. Bom, a gente vai continuar discutindo muito mais, né, Bertolini? Você vai voltar aqui mais vezes para a gente falar também de todo esse processo aí e dessa evolução, inclusive na tecnologia aí, que é muito importante para o milho, para os grãos, enfim, para toda a nossa agricultura. Paulo Bertolini, presidente... diga. Sebastião, e o europeu, ao invés de ficar brigando por mais subsídio, o europeu, o agricultor, isso nós temos falado para eles. Eles deveriam estar brigando mais por liberdade, de ter acesso às tecnologias, por ter acesso a defensivos cada vez mais eficientes e não brigando por ter um salário pago pela sociedade europeia, né, definido pelos burocratas europeus, maior. Então, eles estão equivocados no nosso ponto de vista. Eles precisam de liberdade e não de esmola ou mesada. Muita informação errada que chega lá também, né, para os produtores, para a sociedade, sobre a nossa produção aqui, né? Nós conversávamos hoje ainda com o Tejon, né, que é especialista em marketing, no agro, e ele falava disso também, que a gente precisa mostrar muito mais do que a gente faz, do que produz e como produz, porque chega para a comunidade europeia de uma maneira errada, né, errônea, como a gente viu muito também essa discussão na COP30, do quanto aqui se desmata, do quanto aqui os alimentos não são de qualidade, enfim, tem muitas questões que a gente precisa levar. Sebastião, o pior de tudo é que setores do nosso próprio governo vão falar mal de nós, né? Isso que é o pior de todo esse cenário, é a gente dando tiro no próprio pé, né? Então é difícil essa comunicação, o Tejon tem razão,
Eu tenho conversado bastante com o Tejon. A nossa comunicação ela precisa ser melhorada, né? Nós, como agricultores, a gente tem essa dificuldade em transmitir de uma forma mais técnica, mais neutra, talvez, né? Sem muita emoção, mas com paciência, mostrando aquilo que a gente tem feito, e é bem feito, e eu deveria até, inclusive, ser um exemplo para a agricultura europeia, né, que continua lavrando as terras, né, mexendo no arado e várias operações consumindo óleo diesel, e nós aqui com plantio direto, né, com uma terra cada vez mais fértil. Então, de fato, a nossa comunicação ela tem que mudar e melhorar nesse sentido para que, e também tem mais apoio do governo, né, não ter dentro de casa a gente falando mal de nós, né, lá fora, né. A gente está aqui para ajudar nesse processo também, né? A gente faz parte disso, vocês sabem, podem contar sempre com a gente, que a comunicação é muito importante. Quanto mais conhecimento e sério a gente levar, mais a gente difunde aí o que é verdade e é bom para todo mundo, né? Para a sociedade que consome também, para quem produz. Bertolini, foi um grande prazer de novo conversar com você. Muito obrigado pela sua participação mais uma vez aqui, pelos seus esclarecimentos. Conversamos com Paulo Bertolini, presidente da Associação Brasileira dos Produtores de Milho e Sorgo. Forte abraço, meu caro. Obrigado, Sebastião. Um abraço a todos.